Bom dia, a paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? E hoje é um dia especial, porque hoje é Páscoa, hoje é domingo de ressurreição. Hoje nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é a data mais importante para o cristianismo. Todas as outras datas, elas podem inclusive ser contestadas, mas a Páscoa é o ato mais importante para o cristianismo. É quando Jesus morre, ressuscita e diz: eu voltarei para buscar a igreja. E é por isso que a Páscoa é tão importante. Estou melhor sim, que eu fiz uma cirurgia, tivemos uma pausa de 2 semanas. Socorro! Mas agora estou bem melhor, graças a Deus, estou me recuperando. Muito bem, fiquei bem quietinha, como deve ser. Aí agora eu estou bem melhor. É assim, gente, se você cumpre exatamente o que tem que ser feito, a chance de dar errado é menor, né? Graças a Deus. Vamos lá, vamos começar? Amando a Deus, 14ª semana. Amando o que o Filho faz. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai. É quem o revelou. João 1,18. Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Hebreus 9:11. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. A teologia protestante identifica 3 ofícios de Cristo simbolizados no Velho Testamento, codificando o que ele faz por nós. Em primeiro lugar, Cristo é o profeta. Ele nos comunicou perfeitamente a vontade de Deus. Não que Moisés, a lei ou o profeta do Velho Testamento eram perfeitos, no sentido negativo do termo, mas que não eram completos. Eram sombras, tipo profecias, alegorias, os quais havia de vir. Colossenses 2:16, 17. Jesus foi, na realidade, perfigurado por eles e é superior a eles em todos os sentidos. Em segundo lugar, Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, ele que conduz o povo ao segundo lugar. Jesus é ele que conduz o povo a um lugar de adoração aceitável a Deus. Não é possível nos reconciliar com Deus sem o serviço sacerdotal de Cristo. Por último, ele é o rei, ungido de Deus. Rei é soberano, supremo, que estabelece o seu domínio por meio das leis, realizando a vontade para o louvor do reino. Ninguém pode amar a Deus se não o ouvir. Se queremos ouvir a Deus por meio de um profeta, que ouçamos as palavras do Mestre sobre o doce Espírito Santo, ecoando a voz profética de Cristo em nossa alma. Ouçamos ao Redentor e ouçamos o profeta que Deus nos deu. Ele nos revelou tudo sobre Deus usando seus apóstolos. Desprezar uma obra de ensino de Cristo é rejeitar a Deus. Ninguém pode amar a Deus se não o adorar. Se queremos adorar a Deus, isso apenas é possível pela meditação sacerdotal de Cristo. Somos impedidos pelos nossos pecados e pela nossa incapacidade. Só Cristo nos conduz a Deus. Ele é o meio de Deus mesmo que nos deu para termos comunhão com Ele. Ninguém pode amar a Deus se não obedecer. Se queremos obedecer a Cristo, o Rei, é necessária dedicação em cumprir as suas leis e os seus mandamentos. Precisamos urgentemente sentir prazer nas leis do Rei e correr para debaixo das sombras da sua majestade. Ele é soberano, Rei do universo, obedecê-lo é inevitável. Pergunte-se: qual demonstração de amor manifesto pelo fato de Cristo ser profeta, rei e sacerdote para mim? Qual é, gente? Qual é o maior mandamento? Deixa eu voltar e situar a gente aqui no histórico, no tempo histórico do que é hoje.
estávamos aguardando uma reconciliação com Deus. Éramos homens e mulheres irreconciliáveis. Não havia pessoa santa, profeta, não havia sacerdote, judeu, nada que pudesse redimir. Sabe qual é o seu nome depois de Cristo, depois de se entregar a Jesus e depois de viver para Cristo? Redimido. Essa é uma palavra muito forte. Esse é o nome pelo qual você responde no céu. Redimido. Não tem jeito, o diabo ele pode apontar todos os seus pecados. E só que dos seus pecados, Jesus não se lembra mais, porque quando ele te vê, ele vê um nome chamado redimido. Redimida. Você sabe quem é você no reino? Redimida. Aquela que foi remida, aquela que foi lavada, aquela que foi limpa pelo sangue do Cordeiro. O diabo, ele quer nos acusar de coisas e atos e fatos de quem éramos antes de Cristo. Mas o que ele não sabe é o que acontece depois de Cristo, porque ele não consegue legislar sobre essa esfera. E é por isso que a única coisa que ele pode atacar em você são os seus pensamentos e te enlouquecer. Redimido. É isso que você é. Se ele conseguir atacar as suas emoções e os seus pensamentos, ele destrói todo o seu corpo. Então nunca se esqueça que Jesus morre por você numa cruz para você ser redimido. E eu quero contar para vocês a partir do Getsemane o que acontece. Jesus, ele chama todos os seus 12 discípulos para uma santa ceia. Ali, eles deveriam servir o pão, o vinho e o cordeiro. Eles acham pão e eles acham o vinho, né? O cálice, que não era bem o vinho que temos hoje. Era um suco de uva mais fermentado. Ok. Então eles acham o pão, o vinho e não acham o cordeiro. E aí pergunta Jesus, a gente não encontrou o cordeiro, ou não tem o cordeiro. E o cordeiro, como é que vai ser? E ele diz, eu sou o cordeiro vivo que desceu do céu. A partir de agora, vocês não precisam, durante toda a Santa Ceia, comer a carne, porque o meu corpo vai ser entregue por vós. E eles acham tudo, ó, doideira. Meu corpo é dado, eu entreguei o meu corpo por vós. Como assim? Ok. Então ali ele consagra, ele dá graças ao cálice e ao pão, e ele diz, este é o meu corpo, e eu vou dá-lo por todos. E façam isso em memória de mim. Esse que é o suco, esse cálice, né? O suco é o vinho, o suco fermentado. Isso daqui representa a nova aliança. Todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês vão lembrar da minha morte até que eu volte. Só que ele estava vivo. Jesus, ele começa com um discurso muito fúnebre. Ele explica para os discípulos exatamente o que vai acontecer. Lembra da minha morte até que eu volte. Lembra da minha morte até que eu venha. E aí vocês vão perpassar isso por gerações, até que você chegue em 2025. E aí vocês, de 2025, ainda comem do pão e bebem do cálice. E ali ele termina de ceiar, dá um beijo em Judas e diz, o que você tiver que fazer, Judas, faz logo. Faz logo. Judas sai, vende Jesus por 30 moedas de prata, porque ele se inconformava que Jesus não pegava oferta para o ministério, que poderia ser um ministério muito extraordinário. Que dinheiro daria uma mulher, um homem que teve seu filho curado da cegueira? Que dinheiro daria uma mulher, um homem que foi curado de uma lepra? Todo dinheiro, gente. Que dinheiro daria uma mulher, um homem que foi curado de um fluxo de sangue inteiro, de 12 anos, um homem curvado, um coxo, um sem braço, um sem perna, o outro ressuscita. Que dinheiro daria pessoas assim para esse ministério? Todo o dinheiro do mundo. Mas Jesus não veio para trazer riqueza para si, porque o reino dele é rico.
Ele veio para servir, ele veio para amar e ele veio para instituir o reino dos céus aqui na terra. Foi isso que Jesus veio fazer conosco. E a segunda coisa que ele ficava com muita raiva é que ele achava que Jesus precisava ser um revolucionário para arrancar todo o povo das ofensas do Império Romano. Mas deixa eu contar para vocês estão percebendo que ano após ano, século após século, década após década, sempre se levanta um para ir contra o povo na política? A gente vive isso hoje, gente. A gente vive isso agora, o ano é 2025. A gente vive isso todos os dias, não é? Concordam comigo? A gente vive isso. Então, assim, sinceramente, é só mais do mesmo. É isso que Jesus queria mostrar para aquele povo, eles não estavam entendendo. Eles achavam que Jesus vinha como justiceiro, ia comandar o povo de Israel, e ia mostrar para Roma com quantos paus se faz uma canoa. E não era assim, ele veio para amar e para se entregar. Então, Jesus é vendido por 30 moedas de prata. Jesus, que nunca aceitou vender o ministério dele, é vendido. Jesus, que nunca aceitou se corromper, tem um dos seus corrompidos. E ali ele foi traído com beijo. Judas aponta onde está Jesus, vai o povo pegar ele, e ele diz, mas eu estive aqui o tempo todo com vocês, não entendi. E eles falam para Jesus ir com ele, se render, Jesus se rende. Pedro tira uma espada e corta a orelha do oficial. Jesus pega a orelha do chão, cola, olha mais um sinal de cura, gente, a orelha, e diz, Pedro, agora não. Agora eu vou ser levado como uma ovelha. Pedro, agora chegou a minha hora. E ele é levado. Então eles zombam de Jesus, eles cospem na cara de Jesus, eles batem em Jesus, eles riem de Jesus. Nem aquele sinal da orelha foi o suficiente para eles entenderem o tamanho de Cristo. Você é Cristo? Então se tira dessa situação. E eles começam a zombar de Cristo. Começam a zombar. E ali eles espancam Jesus. Depois, a primeira coisa que eles fazem é arrancar a barba de Jesus. Poliana, onde está escrito que foi arrancada a barba dele? No livro de Isaías. Foi arrancada a barba de Jesus e ele ficou desfigurado. A barba dele era grande e ele foi arrancada a barba. Então ele não tinha mais beleza e nem formosura. A identidade dele foi arrancada. Na tradição judaica, na época, um homem não ter barba era um motivo de vergonha, chacota e humilhação. E foi justamente por isso que arrancaram a barba de Jesus, para que ele fosse um motivo de vergonha. Só que eles arrancaram na mão, eles não cortaram a barba, eles arrancaram. Então junto foi a pele de Jesus. Por fim, eles espancam Jesus, eles levam Jesus ao sinédrio. Aí Jesus, ele apanha de açoites para ele parar de blasfemar e dizer que ele era Deus. Ele leva tantas chicotadas que o corpo dele fica rasgado. Rasgado. Na verdade, desculpa, antes disso, eles colocam uma coroa de espinho e fincam os espinhos na cabeça de Jesus. Então, toda essa região já passa o segundo derramamento de sangue. Jesus, ele passa 7 derramamentos de sangue. Da barba foi o primeiro, da coroa de espinhos foi o segundo. O terceiro foi quando eles arrancam o couro de Jesus mesmo, e eles colocavam açoites cada vez mais pesados para Jesus falar que ele não era o Filho de Deus. E aí começam a arrancar a pele dele, começam a arrancar o corpo dele, e eles começam a pegar açoites cada vez mais pesados, e parte do corpo dele vai sendo arrancada. Terceiro derramamento de sangue. E enquanto Jesus anda, o sangue está indo para a terra. Enquanto Jesus pisa, o sangue está pisando no chão, derramando na terra. E sabe o que foi aquilo? Remissão.
A remissão só poderia vir com o derramamento de sangue. Foi muito extremo, porque a gente pecou tanto contra Deus que a gente precisa de algo extremo. Remissão, remissão, remissão. Você é redimida, você é redimido. Escreve para mim no chat. Sabe qual é o seu nome? Redimida. Isso que é lindo. Todo sangue que derrama mostra o quanto nós somos redimidos. Sangue no chão, sangue no chão. Terceiro derramamento. O quarto derramamento, eles constrangem Jesus a carregar a cruz até o caminho que ele iria ser crucificado. Então ele tem as mãos penduradas no madeiro, ele não foi amarrado, ele pegaram as mãos dele e enfiaram lança nas mãos. Esse é o quarto derramamento. Foi isso? Peraí. Foi a barba. Desculpa. Ele foi espancado. Eu falei do espancado, só que eu não contei como derramamento, né? Então vamos lá. Primeiro ele é espancado. Primeiro derramamento. Segundo derramamento, ele é isso. Me perdi nos derramamentos. Escreve aí pra mim que vocês sabem. Aí arrancam a barba, a coroa, os açoites, a mão, o pé. 6 derramamentos. E ele fica na cruz. Ele passa 6 horas de agonia. 6 horas de agonia. Aí depois que ele fica agonizando, ele diz: tenho sede. Engraçado, como que a água da vida tem sede? Como que a água da vida tem sede? Também uma situação de cruz? Não. Eu vou contar para vocês. Lembrei, o Getsemane, é isso, tem nada a ver. Vamos voltar à história? Antes da ceia, oh meu Deus, ele suou gotas de sangue no Getsemane. Olha eu perdida, acho que eu dormi demais, só pode. Ele sua voluntariamente pelos nossos pecados. E é o primeiro derramamento de sangue que cai na terra. É o sangue do suor. O segundo derramamento foi isso, foi o do rosto, da barba. Ele suou gotas de sangue. Depois sempre vocês salvando, né? Depois o segundo foi o suor. Não, o primeiro foi o suor, o segundo foi a barba, o terceiro foi a coroa, o quarto foi os açoites do corpo, o quinto foi as mãos, o sexto foi os pés. Estamos agora arrumando os açoites de Jesus. E ali ele fala que tem sede. Eles embebedam vinagre num pano e dão para ele. Aquele pano era pano de limpar excremento. Eles limpavam fezes e urina com aquele vinagre. Então Jesus, ele bebe inclusive dos nossos excrementos. É isso que aconteceu com Jesus. Ele bebeu dos nossos excrementos para que nem eu e nem você precisássemos beber de uma água suja, de uma água de excrementos. A partir de agora, ele já remiu água de pecado, água onde vai impureza. A água agora é limpa, porque ele é a água da vida. Aí ele olha para cima e fala: Tetelestai. Tetelestai. Que significa está pago. Mas que bom, né? Tá pago, tá tudo pago. Não tá tudo pago não. Deixa eu te contar uma coisa, tá tudo muito pago. Redimidos. Foi isso que Jesus falou com essa palavra. Quando você tinha um processo e você pagava toda a sua pena, o juiz do processo, ele carimbava um escrito. Era escrito de dívida. Então, ele tinha um escrito de dívida, ele carimbava. Tetelestai, está pago. Então, quando Jesus, ele fala na cruz assim, Tetelestai, Tetelestai, está pago. É aí que vem a nossa remissão. A dívida foi toda, 100% paga. Tetelestai, está pago. Acabou.
Não tem mais escrito de dívida contra nós. O diabo não pode te acusar. Ele só pode te acusar se você ficar nele, se você for nele. Aí ele pode te acusar de tudo que você não é, porque você é redimido, você é redimida. Depois ele entrega o espírito dele e ele morre. Sexta-feira foi o dia do sepultamento de Jesus, a morte. O derramamento de sangue, o preço pago. O dinheiro tem um valor. O mundo, ele precisa de dinheiro para gerir, concorda comigo? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Teve dinheiro. Precisa-se ter dinheiro. O primeiro ato que a gente vê sobre dinheiro na cena da morte e ressuscitação de Jesus, o primeiro histórico, o primeiro ato, é a venda de Jesus através de uma traição. Então ele pega da própria bolsa, né? E ele pega a bolsa do ministério e ele usa essa bolsa do ministério para mostrar que ele amava o dinheiro. E ele vende Jesus por 30 moedas de calma. A outra ainda tem o último. Calma, eu vou chegar no último derramamento. Eu tô no tetelestai. Calma que eu voltei. Respira. Eu falei só de 6 derramamentos, eu sei. Então, ele pega, porque o último derramamento de Jesus já estava morto. Calma, eu vou falar. Ele vende Jesus através de uma traição. É o preço. O preço no mundo físico é dinheiro. O preço no mundo espiritual é sangue. Se não fosse sangue, não tinham tantos acordos de sangue, pactos de sangue até hoje, em lugares sombrios. E quando a gente bebe do cálice, que é um suco de uva, geralmente, espero eu, aquilo ali tem uma simbologia. E aquela simbologia é sangue. Então, o preço foi pago. E o sangue foi para o chão. Então, nós temos aqui, ó, ele caminhou Getsemane, tirou a barba, espancamento, cabeça, né, com a coroa, mãos, pés. Aí ele fala, tetelestai, o preço foi pago. O último derramamento do sangue de Jesus não foi o preço, por isso que eu não falei dele. O último derramamento do sangue de Jesus foi um esvaziamento. Jesus, depois de pago, vocês entenderam que ele já tinha pago a nosso escrito de dívida? Ele vai caminhando, ele sua gotas de sangue, aí desce suor, que vem a água e vem o sangue. Aí primeiro, segundo, espancado. Terceiro, barba. Quarto, mãos. Não, coroa, mão, pé, 6. Está pago. Acabou? Não. Depois que ele entregou o espírito dele e que ele pagou o escrito de dívida, eles vão conferir para ver se o serviço estava feito. Eles furam Jesus na lateral, que dizem que foi entre ou o coração ou um rim, uma coisinha na lateral, um órgão vital. Quando eles furam Jesus, sai sangue, mas sai todo o sangue dele. Sabe por quê? Porque o diabo não pode falar isso aqui de Jesus. Não ficou uma gota, ficou tudo, foi tudo. Aquilo foi um culto. Quando Jesus vai para a cruz, é um culto de sacrifício.
Ele foi como uma ovelha muda indo para o matadouro, porque era um culto de sacrifício. Quando ele morre, o diabo pegou tudo. Ninguém precisa derramar meia gota de sangue, porque ele se esvaziou. O primeiro derramamento de sangue foi o total. Ele quis, ele decidiu. E dali os outros ele permitiu. Ele se esvaziou. Uai, você curou a tantos, por que você não cura a si mesmo? Você salvou a tantos, por que você não salva a si mesmo? E ele só estava pensando em você e em mim em 2025. Ele se esvaziou. Não sobrou nada. Ele foi por inteiro. Por inteiro. Por inteiro. Ele se preparou e ele foi por inteiro. Final do primeiro dia. Descem Jesus da cruz. Enrolam ele num pano. E colocam ele no sepulcro. O final do primeiro dia é o descanso sobre a morte. Muitas vezes a gente acha que a morte venceu, o inimigo ganhou. Mas o que a morte não entende é que nós temos um Deus que no terceiro dia ele se levanta. No livro de Pedro, diz que no segundo dia, olha gente, olha o nível de Pedro, o nível de revelação de Pedro. Ele diz no segundo dia, ele diz que Jesus desce à mansão dos mortos, prega as almas que estão lá, prega as almas que estão lá. Então ele é rei sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. O diabo, ele é príncipe desse século, porém, Jesus é rei. Desde esta época, todo mundo que estava lá e todo mundo que vai para lá sabe que é real. Ninguém vai para o inferno hoje sem saber que é real. E ainda tem pior de todas as histórias, pior, a testemunha ocular está lá. Juliana, mas como é que você pode me garantir que Judas está no inferno? No meio desse caminho todo, Judas, ele fica louco. Ele fica louco, ele cai em si, ele diz que para ele não tem jeito. Ele se mata. Ele vai de arrasta. Ele comete um autoextermínio. Por que eu te falo que ele tá lá? Ele tá lá porque ele é a testemunha ocular de tudo o que Jesus fez. E ele é a testemunha ocular de tudo o que a pessoa perdeu nessa terra por não andar com Jesus. Quando Jesus desce no inferno, a gente não pode afirmar quem está no inferno. Não, a gente não pode afirmar quem está no inferno. Todavia, Judas traz Jesus. Vende Jesus por um preço terreno. E esse preço foi preço de sangue. Sai de lá e comete autoextermínio. Não tem como ele estar no céu. Não tem como ele estar no céu. Ele traiu Jesus. E a Bíblia diz que os traidores não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que os traidores não herdarão o reino dos céus. Eu quero ver a quantidade de adúltero que está brincando. Que na terra você não está recebendo, mas no céu ou no inferno, a paga da traição vai receber, porque a Bíblia diz que os traidores, não os redimidos, né? Que a pessoa pode ter traído, se arrepender, remir, mas se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa vive em pecado,
ela não tem como herdar o reino dos céus, porque a Bíblia é clara e não abre espaço para interpretações. Nesse ponto, os traidores não herdarão o reino dos céus. É por isso que eu tenho certeza que Judas está lá. Ele é a testemunha ocular de tudo o que aconteceu. E a única coisa que você vai poder sentir no inferno, se a pessoa for para lá, a pessoa sentir é remorso. Que foi isso que Judas sentiu. Porque Pedro também trai, ele nega. Isso é uma traição. Porém, ele é redimido. Depois, ele se encontra com Jesus no mesmo lugar onde eles se encontraram a primeira vez, no barco. E ele tem um encontro com Jesus. E Jesus conta para ele que ele foi lá no inferno, pregou aos mortos, pregou as almas que estavam lá, arrancou a chave do domínio da sua vida e da minha vida e trouxe para o céu no terceiro dia. Vocês têm noção? Quando Jesus ressuscita, os mortos que estavam ali perto da tumba dele ressuscitaram também. Foi um ato tão profundo, foi um ato tão extremo, foi um espírito de vida, que quando o espírito de vida vem, ele vem, os mortos ressuscitaram, voltaram e foram para suas casas. Não foi só Jesus que ressuscitou naquele terceiro dia, alguns mortos também ressuscitaram e voltaram para suas casas. Não foi só Jesus e Lázaro, foram outros mortos, ressuscitou. Ele anda 40 dias com os discípulos, sobe aos céus, nas nuvens, e diz, eu voltarei. Só que já seria muito forte, muito interessante, muito emblemático, mas eu quero voltar para o início. Vamos voltar para o início? Para o Getsemane, para a Santa Ceia? Não. Eu quero mais no início, o início da história da humanidade. Como que foi que pecamos? Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Através do quê? Queríamos ser como Deus, Adão e Eva. Então, Eva gerou, essa curiosidade, Adão também tinha. Por que não podemos ser como ele se somos semelhantes a ele? O diabo, ele começou a afetar a mente de Adão e Eva. Até que chegou ao ponto que ela comeu do fruto de uma árvore que não era permitido comer. E ali pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Logo nos primeiros dias na terra, um tempo muito perto na terra, Caim mata Abel. E a Bíblia diz assim, o preço da traição de Caim foi o sangue. Se o sangue de Abel grita até hoje por justiça, imagina o de Jesus. Mas eu ainda quero voltar um pouco antes de Caim matar Abel. E eu ainda quero voltar para essa cena, que está lá em Gênesis capítulo 3, que fala da queda do homem. A queda do homem vem, pela boca. A glutonaria é a mãe de todos os outros prazeres. Se você controlar a sua boca, você controla a sua vida. A traição vem da glutonaria, o amor ao dinheiro vem pela glutonaria, tudo vem pela glutonaria. A escassez financeira vem pela glutonaria, você come o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem controle. Foi dali que começou a queda do homem. Não que você não possa comer, não que você não vá comer, mas o que você precisa entender é o comer com controle. Cuidado para a comida não estar te levando para o buraco. Jesus, ele se preparou para a morte jejuando 40 dias, 40 noites. Ele não comeu por 40 dias. 40 dias não é brincadeira. 40 dias, gente, sem comida. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele precisava se purificar da mãe dos prazeres.
No final, ele foi tentado por Satanás 3 vezes. Só que ele venceu a tentação. Porque o jejum vence a tentação. Ai, Poliana, minha vida financeira tá uma escassez. Enfim, controla o que você come. Você controla a sua alma. Poliana, eu tô passando traição. Controla o que você come. Poliana, controla o que você come. 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 Você não é um boi selvagem. Controla o que você come. Tudo que você for me falar, eu vou falar, controla. Começa pela boca. Começa. Ai, eu tô muito estressada. Começa pela boca. Porque tudo começou pela boca. Se você entender isso, se eu for me embora desse devocional, com você entendendo, começa pela boca. Começa pela boca. Como que é saudável? Como que Deus fez? O que eu tenho que comer? É uma geração tão perdida. É uma geração tão pobre emocionalmente que a gente não sabe que a gente tem que comer arroz, feijão, carne, ovo, verdura, fruta, legume, salada. A gente não sabe que tem que beber água. A gente não sabe que não é para beber refrigerante nenhum dia da nossa vida, enquanto vida a gente tiver, que aquilo ali não é bebida, aquilo ali é ponte pro inferno. Não é nem um pouquinho, mas nem um pouquinho. Mas nem um gole. Mas nem um tico-tico. É nada, aquilo ali não tem nada que funciona. É aditivo químico e sabor, só. Ah, mas minha coca, conversa de coca. Melhor entrar sem coca no céu do que com a coca pro inferno. Ai, mas a coca zero, pra dieta, eu não tô falando de dieta. Eu tô falando do preço pago. Você que sabe o que você vai escolher. Escolhe então qual caminho você quer. Que não adianta querer meio termo. Jesus, ele fala em Apocalipse. Deus está a ponto de vomitar quem é morno. Vômito. Tem noção? Controla o que você come. Hoje é Páscoa. Não é para você comer feito um boi selvagem, porque é Páscoa. Come moderadamente. Come comedidamente, tá? Come com decência. Come com ordem. E faça isso todos os dias da sua vida. Apresente-se ao Senhor como obreiro aprovado, se você realmente se importa com a cruz. Faça jejuns por amor a Jesus. Porque a Bíblia diz que nós jejuaremos. E é engraçado que os crentes nunca jejuam. É impressionante. Ou jejuam por um interesse próprio. Jejum, Poliana, pelo bel prazer, para o marido voltar, para casar. Vou jejuar, Poliana, para passar no concurso, para passar na faculdade, para passar numa prova. Ah, gente, me desculpa. Qual foi o último dia que você jejuou por amor a Jesus? Qual foi o último dia? Pelo amor de Deus, gente. Qual foi o último dia que você se entregou por amor a Ele? Porque Ele fez a parte dele. E a parte dele é estar pago. O último derramamento do sangue de Jesus na lateral veio mostrar para você e para mim que está pago. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, graças te damos porque está pago. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome e te agradecemos por ter enviado Jesus, a face de Cristo, para que pudéssemos conhecê-lo e amá-lo. Obrigada pelo sacrifício na cruz, obrigada porque o Senhor nos redimiu e nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.